tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria de vocês não dão o tempo por mal emprego. E é angustiante porquê? E entusiasmante ao mesmo tempo. Eu não consigo dissociar hoje em dia uma coisa da outra. As cadeiras estão todas cheias. Onde é que vocês vão estar daqui a 5 anos? Em Angola, ouve-se no meio da plateia. Ninguém disse na China, mas também poderia dizer. Vivemos um tempo angustiante, de desafios, mas o mundo não parou, nem vai acabar aqui. Tenho a certeza absoluta que nesta sala há pessoas que têm enormes ideias, extraordinárias ideias e capacidades para demonstrar e aplicar e reinventar aquilo que é necessário reinventar. Vocês vivem num tempo em que muito provavelmente não vão fazer aquilo que vos ensinaram. Vão só fazer aquilo que vos ensinaram a pensar. Não vão executar as tarefas da mesma maneira que vos ensinaram, porque entretanto o mundo mudou. Não foi só para vocês, foi também para mim, para todos nós que estão aqui deste lado da mesa. Estamos todos a tentar adaptar-nos a isso e a lidar com isso, com o desconhecimento do tempo que aí vem e que já cá está, na maior parte dos casos. Nós falamos do futuro como se ele fosse uma coisa que está permanentemente a anunciar-se e que nunca chega, mas na verdade o futuro é algo que faz parte do presente, não é? Não faz nenhum sentido falar da revolução digital porque ela está a acontecer há 10 anos, 12 anos, não é? Portanto, já é uma coisa do passado. Não faz sentido falar de revolução móvel porque não há ninguém nesta sala que não tenha telemóvel. Portanto, o que é isso? Não faz sentido falar da revolução do cabo porque todos vocês consomem televisão no cabo. Não faz sentido falar da crise dos média porque vocês não consomem mass média. O título desta conferência é a crise, os média e a comunicação. E eu quero lembrar a toda a gente que nós temos aqui pessoas, professores, alunos, especialistas de várias áreas, do jornalismo, das relações empresariais, da publicidade e do marketing, do multimédia. E aqui na mesa temos também pessoas de várias proveniências. Temos 2 representantes dos old media, dos mass media tradicionais, que sou eu aqui na qualidade de moderador e o António José Teixeira na qualidade de diretor da SIC Notícias, apesar de ser um canal de cabo, já faz parte dos old media também. Temos o Luís Paixão Martins, que é o responsável por uma das principais agências de comunicação do país, a LPM. É mais old, mas com certo futuro. Eu diria, já lá iremos. Temos o Pedro Pina, de uma agência de publicidade, que acabou de me comunicar, eu posso revelar, Pedro, para depois desenvolvermos isto, que as agências de publicidade estão a desinvestir dos mass média tradicionais. E temos o António Câmara, da Wide Dreams, uma empresa multimédia, que neste momento, também não cometendo nenhuma inconfidência, vive sobretudo dos seus negócios e operações no estrangeiro, porque as coisas em Portugal estão como estão, e em que trabalha com grandes grupos de média entendido num sentido mais lato do que é habitual em Portugal. O nosso mercado é de facto muito escasso, somos apenas 11 milhões de pessoas e nós temos tendência para afunilar os conceitos. Média, quando falamos de média, nós pensamos sobretudo em mass média e pensamos sobretudo em rádio, televisão e imprensa e pouco mais do que isso. Na verdade, empresas como a Wide Dreams do António Câmara estão a trabalhar com outros grupos de média muitíssimo mais poderosos e com outro tipo de atividades empresariais e de negócios diferentes deste. Portanto, aquilo que nós trazemos aqui, e aquilo que eu espero, e foi esse o desafio que foi colocado aos representantes que estão aqui neste painel, é trazer opiniões, pontos de vista diversificados sobre a crise, os média e a comunicação. Deixem-me só dizer aqui 2 ou 3 coisas para começar. Em primeiro lugar, isto é mesmo de loucos desta vez. Verdadeiramente esquizofrénico. Como se percebeu no painel anterior, nós estamos a recuar em termos de mercado, de valor de mercado, para o ano 2000. Ou seja, para o início do Google, para a era antes do YouTube. O Zuckerberg ainda usava fraldas. Não havia internet de banda larga. O Steve Jobs não tinha inventado o iPhone nem o iPad. Fazíamos compras em escudos e não em euros. Portanto, vocês reparem o que é que nós estamos a recuar em termos de atividade. É outra vida.
o mercado diminui e, ao mesmo tempo, diminui a fatia de cada meio. Porque há aqui uma questão absolutamente fundamental, que tem a ver, sobretudo, para mim e para o António José Teixeira, e eventualmente também para o Luís Paixão Martins, por força do hábito histórico das últimas décadas, que tem a ver com os old media. Há aqui um casamento de conveniência que se prolonga há cerca de um século, que tem dado ótimos resultados e que neste momento está à beira do divórcio. Que é o casamento representado aqui por nós dois e pelo Pedro Pina, que é, desde o final do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos, com o desenvolvimento de empresas privadas de comunicação na imprensa escrita, que se encontrou um modelo em que a publicidade, a exploração da mensagem publicitária comercial, financiava as empresas de média, que, num primeiro momento, os jornais forneciam informação, também algum tipo de entretenimento, incluindo palavras cruzadas e quadradinhos, e rumores, gossip, imprensa cor-de-rosa, tudo misturado. Esse modelo, com várias variantes e cambiantes, foi adotado progressivamente e de forma diferente na Europa e nos Estados Unidos e noutros continentes, pela rádio primeiro, pela televisão depois, mas é esse casamento que tem permitido chegarmos aqui com este modelo, em que a principal fonte de financiamento das empresas de média é a exploração da mensagem publicitária. E este casamento está à beira do divórcio, por variedíssimas razões. A primeira das quais tem a ver com a escassez do público. O público é mais do que nunca, somos 8 mil milhões no planeta, mas dividimos-nos como nunca. O homem-massa do Ortega y Gasset desapareceu, não existe. Ou existe cada vez menos, é cada vez menos massa, mais homem e menos massa. Os mass-média são cada vez mais média e menos massa também, não é? São cada vez mais self-média. E, portanto, nós estamos confrontados com questões de organização do negócio, que levaram a que as empresas fossem como são, a que as profissões fossem como são, a que correspondessem códigos deontológicos que determinaram que as profissões fossem como são. Que nós as fôssemos esculpindo ao longo do tempo, como se esta relação fosse imutável e como se ela durasse para sempre. E neste momento nós estamos a perceber, de uma forma dolorosa, que a mudança é a única constante da vida. Nós temos aqui situações diferentes neste painel. Temos pessoas com apresentação, pessoas com texto, pessoas com tópicos. Vamos tentar transformar isto num debate o mais aberto que conseguimos convosco. E eu propunha, para começarmos a ouvirmos o Luís Paixão Martins, que no final do painel anterior se interrogava: bom, mas onde é que está o consumidor no meio desta conversa? Luís. Muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença, certamente não por minha causa, mas por causa de outras pessoas. O debate anterior foi muito interessante, gostei de o acompanhar, muito estimulante, mas há ali uma questão relevantíssima a considerar, que é aquela que não foi aplicada. É que durante, como dizia o José Alberto Carvalho, durante, digamos, o negócio dos média decorre, e já a palavra negócio é uma palavra relevante também, porque ela não foi muito usada no debate anterior, não é? O negócio os média é um negócio, é uma atividade económica. Falou-se em indústria, mas quer dizer isso, é uma atividade suportada num modelo económico. O modelo económico, como dizia o José Alberto Carvalho, era os jornalistas editavam o que queriam, a publicidade pagava o que entendia que fazia sentido em troca de audiências e as pessoas ou não pagavam nada ou pagavam uma pequena parte do valor noticioso. A maior parte das pessoas estão aqui presentes, no final desta sessão vão tomar um café, ou 2, ou 3, mais uma água, pagam 90% das pessoas aqui presentes, a seguir a este debate, vai gastar 1 euro, 2 euros na compra do café e de uma água, e não haverá 3% das pessoas que estão aqui presentes que vão gastar 1 euro, 1,5 euro na compra de um jornal. E isso diz bem qual é o problema do negócio dos média em Portugal. Posso fazer uma coisa completamente politicamente incorreta, mas deixem-me fazer esta experiência que eu já fiz em ambientes mais pequenos. Eu diria que a fila da frente não conta para este exercício também, mas a partir da fila da frente para trás, quantas pessoas compraram hoje ou ontem o jornal? Eu diria que... Bom, temos de descontar 15.
Mas temos de descontar os 50%, não é? Porque, como nós sabemos, nas amostragens deste género, as pessoas tendem a confundir aquilo que fazem com aquilo que devem mostrar que fazem, não é? Portanto, temos que descontar os 50%. Há aqui um problema de imagem, não é? De imagem pessoal, não é? Fica-me bem mostrar que comprei o jornal hoje de manhã. Pois, e o público foi de borla, exatamente. Exato. E não vou dizer que comprei a caras, não é? Levanto o bracinho como se tivesse comprado o público, mas na realidade o que eu comprei foi a nova gente. Mas enfim, passados esses pequenos pormenores... Passados esses pequenos pormenores, é muito difícil perceber o que as pessoas nos estão a dizer. Não sei se é um papel difícil dos consultores, é perceberem o que as pessoas nos estão a dizer. Mas, portanto, há um problema que vai muito para além das questões que foram aqui levantadas, que é como é que nós viabilizamos uma atividade económica em que o nosso cliente, o consumidor do nosso produto não está disponível para pagar, para comprar, e cada vez menos, não é? E, portanto, nós temos aqui, de facto, um problema de atividade. Isso levanta, em relação aos jornalistas, que são estes senhores que estão aqui à minha esquerda, e uma coisa que eu fui numa vida distante, levanta outra questão, que é os consumidores de informação não estão hoje disponíveis a passar o atestado, o certificado de gatekeeper aos jornalistas que passavam no passado. As pessoas hoje atingem, se quiserem, os seus objetivos de informação, o seu pluralismo pessoal, através da pesquisa. Não é? Não esperam que sejam os jornalistas a decidir o que é que lhes vão apresentar. É um problema, de facto, que dá cabo deste modelo. O José Alberto Carvalho, apesar das palavras que aqui teve, é um dos grandes responsáveis do que nos está a acontecer. Não sei se ele tem essa consciência, mas provavelmente sim. Porquê? Porque o José Alberto Carvalho, em vez de apresentar-nos no Generalista TVI um telejornal de 20 minutos, apenas com as notícias mais relevantes para a nossa vida, resolve apresentar-nos 1h30 de informação, as mais relevantes, as mais irrelevantes, as coisas mais interessantes misturadas com as coisas menos interessantes, as mais úteis com as mais inúteis, transforma aquele produto num misto de informação com entretenimento, provoca uma vulgarização, uma banalização da matéria informativa. E isso faz com que nós todos nos tenhamos transformado numa espécie de taxistas. Temos opinião sobre tudo, não é? Não nos preocupamos a construir uma informação. As televisões, passando o meu ligeiro remoque para o meu colega de painel um bocadinho mais à esquerda do José Alberto, ou António José Teixeira, nomeadamente as televisões especializadas em informação, estão cheias de taxistas. Não é? Estão lá umas pessoas sentadas às 9 da noite, às 10 da noite, às 11 da noite, que têm opinião sobre tudo e, geralmente, com o mesmo nível de qualidade de opinião que têm aqueles tipos que, durante o dia, nos conduzem de táxi entre Santa Apolónia e o Marquês de Pombal. Pronto. E isto faz com que as pessoas em casa todas se sintam jornalistas. Em alguns casos, com a técnica, escrevem ou produzem, publicam. Não é? É muito fácil hoje, como todos sabemos. Eu próprio alimento um Facebook, um Twitter e de vez em quando um blog. A coisa mais fácil na vida é... Eu anteontem estava à espera das bagagens no aeroporto da Portela, aquilo dizia last bag, a última bagagem, ainda não tinha aparecido nenhuma. Tirei uma fotografia, pus no Facebook, grandes malandros, andam-nos a enganar. É a coisa mais fácil do mundo, é nós fazermos jornalismo, não é? Pronto. E isto tudo coloca esta questão que é, como é que nós conseguimos vulgarizar uma atividade que os consumidores se habituaram a não pagar e que os principais agentes, os gatekeepers, eles próprios a desvalorizam. Essa é que é a grande questão, mas sinceramente para a qual não tenho grandes respostas. Também foi só o princípio. Não é? Foi. Eu vou resistir à provocação aqui do Luís Paixão Martins, mas, pelo menos em relação a mim, mas vou passá-la aqui para o António José Teixeira, que é se o António José Teixeira se sente presidente de uma cooperativa de taxistas.
Mas para que não haja dúvidas também, deixem-me sublinhar este aspecto. Aquilo que o Luís Paixão Martins acabou de descrever, que fez no aeroporto, no terminal de bagagens, enquanto esperava pela primeira mala, que afinal era a última, ele disse que era jornalismo, mas não era. O Luís Paixão Martins reportou a informação, mas aquilo não era jornalismo. Temos que ter para a troca, certo? Temos que ter para a troca. O António José Teixeira traz-nos aqui um conjunto de apontamentos, independentemente de algumas destas ideias, que não são exclusivamente portuguesas. Esta ideia dos taxistas, sobretudo nos canais de cabo, é algo que existe em praticamente todos os países hoje em dia. Foi um fenómeno que começou massivamente no final dos anos 80, a princípios dos anos 90, nos Estados Unidos, no Cabo. Mas o António José Teixeira dizia, traz-nos algumas reflexões sobre o jornalismo. Não é? E como a deixa tem a ver com isso, eu passo-te a palavra, António. Acho que é este microfone. Bom, começar por dizer que, antes de responder às provocações, e acho que são um bom contributo para debate e que acho que pode motivar também a plateia, agradecer antes de mais o convite, a oportunidade de nos confrontarmos diretamente com o público, muitas vezes está, porventura, mais longe daquilo que seria suposto dos jornalistas, talvez estejam demasiado acumulados fora do contacto direto com as pessoas e talvez motivem estas reações do antigo jornalista Luís Paixão Martins. Eu diria que tenho, talvez, respondendo de duas maneiras ao Luís Paixão Martins, assim de imediato, dizer que tenho muito orgulho em ser presidente da Cooperativa de Taxistas, isto me fica bem, e lhe direi também que, obviamente, tenho a pretensão de pensar que talvez seja um bocadinho mais do que taxista, com todo o respeito que os taxistas nos devem merecer a todos, incluindo ao Luís Paixão Martins, não jornalista. Bom, mas não me afastando, até porque julgo que nos fica bem a todos refletir um pouco e fazer alguma autocrítica sobre o nosso exercício, isso tem faltado. Permita-me que recorra a algumas linhas que tinha alinhavado aqui para hoje e que talvez ajudem também a esta reflexão. A crise de que falamos, e o mote desta conferência repousa aí, na crise nos média e na comunicação, a crise de que falamos todos os dias é também uma crise dos média e uma crise do jornalismo. Temos que o dizer com esta frontalidade. Uma crise que paga a fatura da crise financeira, económica, social e política sublinho, porque as democracias se deixaram capturar por poderes tão ilegítimos como invisíveis, porque o Estado perdeu soberania, porque ficou nas mãos do admirável mundo velho, dos especuladores e, por estranho que possa parecer, as falências que provocaram apenas lhes acrescentaram poder. É esta a realidade em que estamos. Crise política que resulta também da crise do jornalismo. O jornalismo tem muitas responsabilidades também nesta crise. Um jornalismo tantas vezes inerte, passivo, sem discernimento, incapaz de escrutinar e explicar o que de relevante se passa à sua volta. E talvez por isso confunda muitas vezes o jornalismo com esta coisa de pôr uma fotografia na internet. Em qualquer caso, este turbilhão em que estamos mergulhados, por culpa destas crises todas, financeiras, económicas e políticas, em qualquer caso, este turbilhão veio agravar ainda mais o abanão tecnológico, comunicacional e identitário que já agitava os média. À medida que o mundo da comunicação ganhou novas armas e novos impactos, ficou mais notória a crise de identidade do jornalismo e até a sua credibilidade. A crise é, por natureza, um estado de transição e é nessa etapa que nos encontramos. Por enquanto, sem um caminho claro, ainda assim com vários trilhos que importa observar e ponderar. Há muito, pelo menos uns 30 anos, já hoje aqui fizemos muitas comparações para fazer esta diferença entre o mundo que hoje vivemos e talvez também, como disse o José Alberto há pouco, estejamos numa altura em que olhamos muito para trás porque isto já foi porventura melhor ou porque isto evoluiu mais do que esperávamos. Há muito, pelo menos uns 30 anos, dizia o historiador francês Pierre Nora, alertou para um facto que hoje tem uma evidência indesmentível. Vivemos num estado de sobreinformação perpétua e de subinformação crónica. O desafio ainda por vencer do jornalismo é este. Vivemos para o acontecimento, subjugados ao seu timing,
falta-nos tempo para o questionar e estudar, não sabemos como resistir à velocidade, à instantaneidade. Será que devemos resistir? É uma pergunta que importa colocar. De qualquer modo, o jornalismo pode e deve fazer-se a vários ritmos. A voragem repetida e o círculo vicioso passam por aquilo a que alguns chamam de síndrome do papagaio. Ou seja, a ideia de que todo o mundo copia todo o mundo porque todo o mundo tem medo de não fazer como todo o mundo. Para não perdermos pitada, perdemos a substância. O dilema não é fácil de ultrapassar, mas é urgente inverter esta perda identitária em que todos nos confundimos com todos. A convergência, de que tanto falamos hoje, exige diferenciação, personalização, valor acrescentado, qualidade, enfim, muitos outros adjetivos. Bob Woodward, que todos ouvimos falar, faz parte da lenda, ou das lendas do jornalismo que costumamos estudar ou recordar, dizia há uns meses, numa entrevista ao Monde Magazine, que os médias estão obcecados pela velocidade, pela obrigação de responder a uma pseudo-impaciência do público. Uma pseudo-impaciência do público. Quando este mundo complexo necessita, diz Woodward, de um jornalismo de grande qualidade que exige trabalho e investigação em profundidade. E acrescentava, não se faz uma reportagem pelo telefone ou surfando na net. Os jornalistas são cada vez menos. Estou a falar em quantidade, não estou sequer a falar em qualidade. São cada vez menos. No mundo inteiro a tendência é essa, ou pelo menos do lado mais ocidental do mundo. Passam cada vez menos tempo no terreno. Desleixaram alguns dos seus processos de trabalho. Romperam com muitas práticas tradicionais e não se adaptaram suficientemente às novas ferramentas da comunicação. As empresas jornalísticas perderam capacidade económica, veem o negócio escapar-se-lhes das mãos numa oferta cada vez mais fragmentada e que não cautela suficientemente o valor da informação. E se os jornalistas são cada vez menos, os especialistas em comunicação são cada vez mais. Muitos são jornalistas reciclados e os condicionamentos económicos e políticos continuam também eles a crescer. Tudo conjugado faz com que hoje seja mais difícil ser jornalista, ou jornalista com a dignidade desse nome. E por paradoxal que possa parecer, ser jornalista nunca foi, como hoje, tão desafiante e responsabilizador. A crise do jornalismo ocorre em simultâneo com um processo brutal daquilo a que o sociólogo catalão Manuel Castells chama de autocomunicação de massas. Como dizia há pouco o Zé Alberto, essa coisa da sociedade de massas e o nosso comportamento massificante passou já há algum tempo. Hoje estamos confrontados com um processo em que nos envolvemos todos somos tudo, todos somos, porventura, também jornalistas. E, portanto, este processo, este progresso, porventura, desenvolveu decisivamente a autonomia de sujeitos comunicantes face aos média, na medida em que os usuários se converteram em emissores e receptores de mensagens. E por isso Luís Pacha Martins disse o que disse há pouco, é verdade. O jornalista perdeu privilégios como interlocutor ou mediador social. Floresceu nas redes sociais um designado jornalismo de cidadão, que reivindica a verdade face aos jornalistas profissionais, acusados algumas vezes, e com razão, de conivência com as suas fontes, ou demasiada conivência, e de aceitarem constrangimentos políticos ou comerciais. Informação sem regras, autoproclamou-se jornalismo, não passando boa parte das vezes de ruído, boato, propaganda, coisa pouco rigorosa para ser classificada como tal. Outras revelou-se pertinente, porventura se produziu melhor jornalismo por parte daqueles que não têm esse título e, à partida, não o deveriam ser considerados como tais. Porventura foram mais longe, porventura descobriram aquilo que os ditos jornalistas profissionais não foram capazes de descobrir. E porventura trouxeram-nos verdades, novidades que importava conhecer. E, portanto, o monopólio acumulado dos média foi posto em causa de uma forma muito importante nos últimos anos. Dois mundos, portanto, o mundo do jornalismo, o mundo da comunicação, dois mundos que não podem ignorar-se, até porque, no fundo, fazem parte do mesmo mundo. Comunicar é o novo entretenimento. Proclamava há poucas semanas, numa entrevista,
uma senhora importante hoje no mundo da comunicação e também do jornalismo, chama-se Ariana Huffington. É uma senhora americana de origem grega, curiosamente, herdou o apelido de um seu ex-marido, deu também esse apelido ao nome de um jornal online, o Huffington Post, um jornal que combina notícias, blogs, vídeo e comunidade. E esta frase sintomática, comunicar é o novo entretenimento, mostra bem a dialética que está em jogo. Jornalismo, comunicação, entretenimento. Que fronteiras podemos estabelecer? Ainda podemos? Queremos fronteiras? As respostas não serão tão óbvias como poderão parecer quando falamos, sobretudo, de jornalismo como o conhecíamos até há algum tempo a esta parte. Recorro de novo a Ariana Huffington e aos seus critérios para contratar jornalistas. Diz ela, asseguramo-nos de que sejam o que chamamos de anfíbios, que possam andar em terra e nadar no mar. Necessitamos para o futuro desse tipo de jornalistas anfíbios, porque queremos que sigam, por um lado, as grandes tradições do jornalismo clássico, quanto à precisão, comprovação, equidade, busca da verdade ou impacto informativo, ao mesmo tempo que se sentem cómodos com as novas regras do caminho, seja sobre o tempo real, a tecnologia que nos permite interatividade ou a participação dos leitores. E nem todos estão preparados, diz Ariana Huffington, nem todos estão preparados para ambas as facetas. Queremos jornalistas completos que sejam capazes de responder a estas duas facetas. O sucesso do Huffington Post, há que dizê-lo, é um jornal online de sucesso que já se expandiu para o Reino Unido, para a França. A senhora Ariana Huffington já se senta mesmo no board do El País em Espanha. E, portanto, depois de um casamento que fez, um casamento de êxito com a AOL, ela hoje tem, enfim, um poder mediático absolutamente impressionante. E, portanto, ela fala muito para explicar o sucesso numa experiência online aditiva, na criação de uma experiência online aditiva, que nos cria dependência, que nos força a estar presentes, a participar, a fazer comunidade, a acrescentar alguma coisa ao que se foi dito. Diz ela que o desenho que foi feito para este jornal é um desenho magnético, a expressão é dela. A capacidade de fidelizar leitores surge no pressuposto de que não é um sítio apenas para se consumirem notícias, mas também para se partilharem e agregarem. A ideia é que seja sempre um início de uma conversa interminável. Comunicação acima de tudo. Já o que ouvimos falar há pouco no primeiro painel, que no fundo há três grandes mudanças que hoje atravessam os média. A primeira foi uma profunda ruptura com os modos de consumo, já aqui vimos isso em detalhe. A segunda é que os jornalistas deixaram de estar sozinhos no mundo das notícias e os acontecimentos podem fazer caminho sem o seu envolvimento. E a terceira grande mudança, também aqui já foi explanada com algum detalhe, é uma mudança económica ou do modelo económico. E aqui o que se joga é que, mais do que o negócio é importante, como dizia o Luís Paixão Martins há pouco, e há que falar dele, pois o jornalismo livre, o jornalismo independente, só é possível com empresas lucrativas, e sem jornalismo livre e independente não há democracia que resista. A frase é bonita, porventura estafada, mas é verdadeira e porventura cada vez mais pertinente. Todas estas mudanças estão em curso. Não se estabilizaram modelos de consumo, multimédia, multitasking, o TV everywhere, o over-the-top TV, o que quiserem, interatividade. Também o velho e novo jornalista, o tal anfíbio, convivem sem que se tenham afirmado em generalidade modelos editoriais tão inovadores como eficazes, idem para os modelos de negócio muito ameaçados, particularmente em mercados de menor dimensão, como é o nosso caso. Há poucas dúvidas sobre a necessidade do jornalismo e, desse ponto de vista, sobre o futuro do jornalismo, quaisquer que sejam as plataformas a que for convocado. Isto porque falta cada vez mais informação independente, falta cada vez mais informação fundamentada. Abunda o lixo, abunda propaganda, abunda comunicação, mas isso não é jornalismo. São precisas regras e processos profissionais para escrutinar a vida pública. Os poderes constituídos, escrutinar também os poderes ocultos. Em democracia só podemos formar opinião com
informação verificada. Mas se o jornalismo deixar de ser um negócio rentável e credível, os médias terão colocados em causa. A sua sustentação será impossível. Haverá um cataclismo cívico, proclamava há poucos dias, numa visita que fez a Portugal, Tom Rosenthal, o diretor do Projeto Pew para a Excelência do Jornalismo nos Estados Unidos da América. A liberdade dos média não se esgota na liberdade da comunicação. É muito mais do que isso. Convém que não se confundam e convém que o poder político não crie regras ou tome medidas que resultem num enfraquecimento maior da indústria dos média. Isto é fundamental para haver liberdade. Muito obrigado. Dois sublinhados. O Tom Rosenthal pergunta no seu último livro qual é que é o futuro da verdade, o que é a verdade, desde logo o que é a verdade jornalística. E só isso dava uma belíssima discussão. Eu estava aqui a ver, porque tinha estado a ver ontem à noite, eu confesso que sou consumidor regular do Huffington Post, e vou só partilhar convosco isto. Tinha estado a ver ontem à noite o que é que estava a acontecer, o que é que o Huffington Post estava a cobrir. Eles têm uma versão para o iPad, obviamente, não é? Que eu tenho aqui. O destaque de hoje é a super terça-feira nos Estados Unidos. Há eleições para escolher o candidato republicano em 10 estados. Mas, por exemplo, uma das matérias que está a suscitar a atenção do Huffington Post já há 2 dias é uma história aparentemente menor, que tem a ver com uma intervenção pública que foi dada a uma grande notoriedade nos Estados Unidos de uma estudante de Direito que exigiu uma maior cobertura oficial sobre as políticas de controle de natalidade nos Estados Unidos, fazendo parte do Programa Oficial e Nacional de Saúde. A maneira como ela fez esse comentário levou um dos maiores taxistas do Cabo, um senhor chamado Rush Limbaugh, muito controverso e polémico, a insultá-la com os piores insultos que se podem dirigir a uma mulher. Isto desencadeou um brutal debate nos Estados Unidos. Eu vou-vos dar apenas um sinal, e isto não é particularmente extraordinário no Huffington Post. Tenho aqui, por exemplo, não consigo mostrar para toda a gente e ninguém vai ver, mas é só para confirmar. Aqui, a notícia que está aqui é uma reação do John McCain, antigo candidato republicano, portanto conservador. O Rush Limbaugh é conservador e ele diz que considerou os comentários dele totalmente inaceitáveis. O que é que eu vos quero chamar a atenção não é isto. Sabem quantos comentários é que tem esta notícia no Huffington Post? Estão sentados, não estão? 5.361 comentários. Esta é a força do Huffington Post. Ontem eu estive a ler um artigo que tinha 22.000 comentários. Não há 22.000 pessoas a comprarem imprensa de referência em Portugal. Não é? Está bem que é os Estados Unidos, mas está bem que são comentários, certo? Também é fácil fazê-los em português e isto não existe, é verdadeiramente extraordinário. Bem, voltamos ao casamento. Pedro, vamos falar do casamento em risco? Desculpem, o Pedro tem uma apresentação que... Mas eu queria falar de meio das coisas antes, pode ser muito rápido. Força. Mas relativamente ao divórcio, o meu advogado entra em contato com vocês e eu fico a casa, vocês ficam com as crianças. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou aqui a representar, ou aparentemente estou aqui a representar a indústria da publicidade e a minha primeira nota vai em agradecimento, obviamente, pelo convite para estar aqui e, sobretudo, para estar numa mesa de gente muito notável e que eu respeito e acompanho há muito tempo. Não só esta mesa como a mesa anterior, são pessoas por quem eu venero. Eu tenho imensa admiração. Acontece que vivo fora de Portugal, mas quero dizer que, através de meios menos lícitos, eu acompanho os telejornais, e acompanho a informação, nomeadamente a SIC Notícias, que eu acompanho muito perto para saber o que acontece em Portugal, onde neste momento não exerço as minhas funções profissionais. Um conjunto de coisas. A primeira é que estou aqui a representar a publicidade e a crise da publicidade começou antes da crise dos média e da comunicação e do jornalismo. Porque a publicidade é um negócio muito feio, que foi montado em cima do princípio da interrupção. Nós tínhamos um conjunto de marcas, um conjunto de produtos que queriam chegar aos seus targets, aos seus alvos,
E para isso a única forma que utilizavam era interromper a vida dessas pessoas. Durante muito tempo a publicidade o que fazia era aparecia no meio dos telejornais, aparecia no meio da televisão, quando só havia 1 ou 2 canais, ou 3, 2 ou 3 jornais nos Estados Unidos, e interrompíamos a vida das pessoas para simplesmente dizer aquilo que nós queríamos, bom ou mau. Depois a seguir inventou-se a criatividade, e a criatividade entrou na nossa vida, a criatividade e as agências criativas, que eu estou aqui a representar, foram inventadas quando foi inventado o controle remoto. Porque, evidentemente, com o controle remoto, assim que eu começava a ver uma coisa que não me interessava, eu trocava de programa e, portanto, o que as agências fizeram foi contratar gente interessante para contar histórias giras, para ver se as pessoas continuavam a ver, continuavam a estar interessadas no conteúdo que as marcas estavam a entregar. Mas a verdade é que durante anos houve uma espécie, eu não quero dizer monopólio, mas houve um controle dos meios de distribuição, poucos canais, poucos jornais. E, portanto, se nós queríamos, de facto, ver os nossos programas, queríamos ser entretidos e queríamos ver os telejornais, então tínhamos que aturar a publicidade, boa ou má, e houve aqui muita gente a queixar-se da má publicidade que está no ar, e eu concordo, é péssima. E eu também faço alguma dessa. Portanto, tenho que pagar as contas para pagar os filhos. A verdade é que a grande revolução, no outro dia alguém escrevia, pensou no Expresso, que a grande revolução que aconteceu em 2001 não foi necessariamente a queda das torres, que levantou questões civilizacionais, mas foi a universalidade da banda larga e o aparecimento e a expansão dos smartphones. Essa sim é que é a verdadeira revolução. E neste momento o que aconteceu, a Vodafone disse-nos isso inicialmente com o Power to You, que a Time a seguir confirmou ao dar o Man of the Year, o Person of the Year, o facto de sermos todos nós, e que agora mais recentemente foi revisitado com os protesters, com a capacidade de protestar. A verdade é que esta expansão da capacidade que nós temos de decidir aquilo que queremos ver e quando é que nós queremos ver, já foi falado muito sobre isso, esta revolução tecnológica que nos permite ter acesso apenas ao conteúdo que queremos quando queremos, faz com que nós tenhamos que sair da economia da interrupção. E, portanto, se há uma ideia que eu quero deixar aqui relativamente à publicidade, é que a publicidade vai deixar de depender da interrupção. E neste momento o que... Exatamente. Portanto, nós vamos ter que começar a criar, as marcas, os nossos anunciantes vão ter que começar a criar formas de interagir com o consumidor para o consumidor estar interessado nas marcas e não estar a interromper mais a vida as suas respectivas vidas. E, portanto, o que isto significa é que, por isso é que o José Alberto Carvalho dizia há pouco, o divórcio foi pré-anunciado. Todos os meus grandes clientes globais, e tenho vários, todos eles me estão a pedir a mesma coisa. Não estamos a abandonar o vídeo, não estamos a abandonar a capacidade de contar histórias através de vídeos. Não é isso que estamos a fazer, mas o que nós temos que fazer é temos que abandonar esta mania de interromper a vida das pessoas que estão interessadas em fazer uma coisa completamente diferente para lhes impingir mensagens que muitas vezes elas não querem ouvir. E, portanto, a partir de agora, o que as marcas vão ter que fazer é criar mensagens que as pessoas querem ouvir. As marcas têm que ser magnets, têm que atrair os consumidores em vez de se imporem na vida dos consumidores. Este é que é o grande divórcio. O efeito colateral que isto teve foi a introdução de uma crise financeira enorme no mercado dos mídias e no mercado do jornalismo. Isso eu compreendo perfeitamente dos meios de comunicação. Mas a verdade, utilizando o exemplo que o Luís Paixão Martins estava a dizer há bocadinho, qualquer um de vocês, quando foi tomar um café e se pagou, portanto, à direita, se pagou pelo café, o que pagou foi, em cada €1, pagou um pouco do torrão do café, pagou um pouquinho do açúcar que estava lá dentro, mais a porcelana da chávena e mais o serviço que estava associado a isso. Está-se a pagar diretamente aquilo que se está a consumir. O que aconteceu durante anos no nosso casamento é que o que estava a ser pago não era aquilo que estava a ser consumido. Não pagava nem sequer uma ínfima parte daquilo que estava a ser consumido. E, portanto, hoje em dia há um problema gravíssimo de os consumidores darem valor à informação que estavam a receber, porque ela, de facto, estava a ser subsidiada por uma muito nefasta indústria da interrupção, que era aquela que nós tínhamos anteriormente. Ora bem, esse não é um problema que eu tenho, porque o problema da publicidade é um problema que eu vou ter que resolver com os meus anunciantes e, portanto, por isso é que vai haver aqui esta nossa separação. Eu, como cidadão, estou preocupadíssimo. O meu lado de cidadania, o meu lado de cidadão deixa-me profundamente preocupado. Falávamos há pouco sobre isso no intervalo. Eu subscrevo muitas das palavras do professor António Barreto e acompanho de perto o trabalho que ele faz relativamente a trazer transparência para a construção de um perfil de cidadania para todos nós, e neste momento a grande preocupação que eu tenho é quem é que nos vai editar as notícias, quem é que nos vai ajudar a pensar. Portugal
de 70% dos portugueses ganham menos do que o salário mínimo e, portanto, não tenho a certeza que haja dinheiro suficiente para pagar acesso à informação, como ela merece ser feita. E neste momento nós não vamos ter essa capacidade de editar informação nunca mais. Temos uns pré-editores, não é? O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um grande sucesso porque ele edita para a grande massa toda a nossa realidade à nossa volta. O que aconteceu tudo numa semana, aquilo é uma espécie do expresso condensado e para todos, não é? Assim, net, o que vocês têm que perceber é 10 coisas. Ou 5. O futuro vai passar pela capacidade de edição. Eu particularmente não sou um grande subscritor da independência dos jornalistas, por favor não me matem, e vamos não fazer disto o tema hoje. Eu acho que a capacidade de persuasão dos jornais e a capacidade de influência dos jornais passa a ser menor a partir do momento em que os jornalistas, de uma vez por todas, assumirem que não são politicamente independentes, como acontece em Espanha, em Inglaterra, em França, mas eu diria que esse agora não é o tema de hoje, porque senão a gente não sai daqui. Mas eu não sou um grande apoiante da independência jornalística, creio que não existe, e ela está na base também da crise, porque a influência passa a tornar-se maior, a influência financeira a que as relações estão sujeitas passa a ser muito, muito maior, evidentemente. Bom, e portanto tudo isto para dizer que sim, o divórcio vai acontecer, sim, nós vamos abandonar a economia de interrupção e sim, a crise nos meios de comunicação do ponto de vista editorial vai existir porque até agora estava a ser subsidiado por um modelo que não era um modelo direto. Eu não estava a pagar aquilo que estava a receber. A grande pergunta vai ser, eu estou muito preocupado, como é que eu vou me safar com os meus anunciantes que estão muito aflitos porque não sabem onde apanhar os nossos consumidores hoje em dia. Como cidadão estou super preocupado com o futuro do jornalismo, porque acredito que o tal famoso quarto pilar da democracia, que é a liberdade de expressão, não está assegurado. E isso a mim causa-me angústias grandes. E não tenho respostas a isso porque eu estou preocupado com o outro lado. Pedro, depois eu tenho obrigado. Obrigado pelas 4 pessoas que... A apresentação que eu tenho a seguir é só sobre grandes tendências de consumidor e, portanto, só se acharem relevantes é que no final podemos fazer, porque senão não vale a pena. Não é? Eu acho que não. Durante o evoluir do painel, eu acho que esta intervenção foi fantástica e eu agradeço ao Pedro Pina esta frontalidade de assumir que vocês têm um problema de partilhas para decidir connosco. Porque vocês são os filhos deste casamento, não é? Caso não tenham percebido. Portanto, há aqui um problema. Os nossos advogados vão tentar resolver isso, está bem? A questão é que se coloca aqui depois desta intervenção de uma forma muito cristalina, eu diria, é que, como profissionais, os tempos podem ser extraordinariamente desafiantes, como criativos, e atenção que o jornalismo também faz parte das indústrias criativas, porque tem a ver com talento, e tem a ver com sensibilidade, entre outras coisas, mas também tem a ver com isso. Mas aquilo que está aqui em causa é que, do ponto de vista do negócio, os tempos podem ser desafiantes, entusiasmantes e pode haver imensas oportunidades. E nós vamos ter que alijar carga de várias formas. Do ponto de vista de cidadania, temos aqui um pequeno problema. Eu quero acreditar que nós ainda não encontramos a solução para quem, como, com que ferramentas, de que forma, como é que ele vai ser sindicável, publicamente ou não, quem é que vai unificar, porque é sempre preciso alguém para unificar, para dar coerência ao caos instalado à nossa volta. A anarquia não é propriamente uma característica inata no ser humano. E, portanto, eu acredito que é preciso sempre alguém para dar o caos, para ordenar o caos. É verdade que a indústria publicitária está a abandonar, e eu acho que nunca tinha ouvido ninguém dizer isto com esta frontalidade, portanto, acho que a intervenção do Pedro foi extraordinariamente relevante. Está a abandonar o paradigma da interrupção. O programa segue dentro de momentos. Como? Que programa é que segue dentro de momentos? Mas isto durante muito tempo deu jeito à indústria da publicidade. Deu jeito a todas as outras indústrias. Não havia alternativas. Agora há. É o Google. Não é? Generalizadamente é o Google. A internet e todas as tecnologias associadas. E aqui que se abrem também novas oportunidades e outros conceitos. Isto não estava combinado, mas o guião nem correu mal, António Câmara.
porque e nós precisamos da sua ajuda, porque quer dizer, o Pedro está entusiasmadíssimo com o novo paradigma de atividade e de negócios que se vai abrir. Eu e o António José Teixeira estamos aqui um bocadinho mais preocupados, não é? O professor Marcelo Rebelo de Sousa tem a sua marca. No big deal. Mas toda a gente tem a noção de que, enfim, eu gostava de deixar também esta nota. Estas tendências de alterações dos padrões de consumo por parte das pessoas, em que sobretudo as gerações mais novas não pagam pela informação porque se habituaram à sua gratuitidade, estavam a acontecer em todo o mundo, em todas as culturas, em todos os países. Acontece que esta é a parte má. Eu, por força das circunstâncias e por força daquilo que vejo e vou observando todos os dias e vou sabendo, eu, como seguramente aqui o António José Teixeira, eu estou convencido de que a intensidade da crise que se abateu sobre a economia portuguesa nos vai obrigar a sermos dos primeiros países do mundo a ensaiar soluções para resolver este problema. Não sei se vamos conseguir, nem como é que vamos conseguir. Mas eu neste momento tenho esta convicção, nós vamos ser obrigados a procurar soluções para resolver este problema, porque senão morremos todos. Porque o nível de degradação da atividade e do dinheiro disponível para pagar as contas, para pagar os salários, para remunerar os acionistas, para amortizar o investimento, desapareceu. Desapareceu. E isto no espaço de um ano. No último ano. Portanto, precisamos daqui de algum otimismo. E o António, como está a trabalhar muito com o estrangeiro e explorando linguagens, narrativas, tecnologias, saberes multimédia, convergentes, multipolares, enfim, diga-nos qualquer coisa um pouco mais otimista, António. Se é que é possível, eu acho que sim. Não, eu vou ser totalmente otimista. Basicamente, se nós olharmos para os países que tiveram crises profundas e que depois emergiram como potências, nós vimos sempre um padrão. Foram países que apostaram na fronteira e apostaram em ser, na altura, mal comportados. A Finlândia, toda a gente hoje diz que a Finlândia preservou a educação e a investigação, e isso é verdade, mas verdadeiramente a Finlândia mudou porque houve um louco na Nokia que decidiu apostar nos telemóveis, levando a Nokia praticamente à falência e depois suicidando-se entretanto. 2 anos depois, a União Europeia aprovou o GSM como standard e a Nokia transformou-se num gigante. E houve apostas semelhantes em vários outros países, na Coreia, em Taiwan, muitas destas apostas há 40 anos. Por exemplo, no estado de Massachusetts, que depois da guerra estava absolutamente numa crise imensa, foi o presidente do MIT que apostou na criação de novas indústrias como uma missão fundamental da universidade. E, portanto, o que mais me preocupa em Portugal é o comportamento demasiado bom comportamento. Eu fui entrevistado por um jornalista estrangeiro que entrevistou os membros da Troika. E os membros da Troika disseram a esse jornalista que aquilo que mais os angustiou foi a resignação dos portugueses perante esta situação. Ora, há várias saídas possíveis e eu concordo que têm que ser saídas na fronteira e completamente fora do normal. Isso é extraordinariamente difícil de fazer num país incrivelmente cinzento e quadrado como o nosso. Mas, felizmente, a boa notícia é que hoje estamos no mundo. Okay? Aqui é ótimo viver, mas o mercado está fora de Portugal. Essencialmente, o que esta escola forma são contadores de histórias, mais do que jornalistas. E as histórias, e a forma de contar as histórias, alterou-se brutalmente nos últimos anos devido às tecnologias. Há neste momento, nós olhamos para a computação e podemos olhar para 2 extremos. Há uma computação mínima, como por exemplo no Kindle das tecnologias da e-ink, e essencialmente hoje na iDreams nós temos uma spin-out Invisible que está a trabalhar com alguns dos principais grupos editoriais do mundo para revolucionar as publicações em papel, em que essencialmente adicionamos a possibilidade de animação, muito como a Disney fez nos anos 40 e 50, quando ainda não havia os meios digitais, até à computação máxima que está bem ilustrada no que é um iPhone e um iPad. Qual é a grande diferença do iPhone e do iPad? É que têm sensores múltiplos. Tem câmaras, tem giroscópio, tem acelerómetros, tem GPS. Isso permite uma interface completamente diferente e permite também uma forma de contar histórias totalmente distinta. Um editor da Penguin e um jornalista do Channel 4
fizeram uma apresentação numa Picnic. Picnic é assim uma versão do TED à europeia em Amsterdão, vagamente hippie, em que estruturaram quais são as novas formas de contar histórias com as tecnologias existentes. E por isso, a tecnologia abre de facto a possibilidade de contar histórias de uma forma absolutamente distinta. Nós podemos desde as plataformas das redes sociais ao YouTube, mas sobretudo esta combinação de sensores múltiplos permitem, por exemplo, realidade aumentada, contar histórias absolutamente diferentes. Essas histórias podem ser eventualmente até jogos. A vantagem hoje é que com os atuais modelos de negócio baseado em apps e em estratégias freemium e em licenciamento, nós podemos disseminar essas histórias no mundo inteiro. A questão toda tem a ver com a estrutura do que são as empresas de mídias digitais no mundo de hoje. Um antigo professor da MIT, Philip Greenspoon, estruturou a lógica de uma empresa digital em 4 camadas. A primeira camada são as ideias. A segunda camada é a camada da gestão. A terceira é dos conteúdos e das interfaces. E depois nós temos uma camada última, que é a camada tecnológica, que vai desde a energia às telecomunicações, ao sistema operativo, aos sistemas de informação e à plataforma. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter ideias de classe mundial. Porquê é que algumas ideias são bem-sucedidas e outras não? Um dos problemas que Portugal tem, e muitos outros países como Portugal, é que nós nunca apostamos na fronteira. Nós não somos um local da fronteira e, neste momento, nós estamos atrasados em relação aos locais que estão nesse estado. Por exemplo, quando a iDream se localizou em Austin, Texas, há 4 ou 5 anos, nós apercebemos que todas as grandes firmas de computadores americanas estavam a trabalhar com 40 a 50 empresas de software para revolucionar a televisão. Quando sair a Apple, no próximo ano, a Apple TV, e sairão mais tarde a Dell e da HP, vai ser uma revolução total. Essa revolução já é antecipável, se nós olharmos para as tendências. Nós não tínhamos essa informação em Portugal, mesmo consultando a rede todos os dias. Portanto, há um ponto extraordinariamente importante se nós queremos competir, que é a informação por osmose. Hoje em dia, estas parcerias de Portugal com as universidades americanas estão a ser atacadas, mas a maior vantagem dessas parcerias é exatamente o acesso a algo que é decisivo para competirmos, que é a informação por osmose. Outra dificuldade que Portugal tem é que, obviamente, o nosso mercado é pequeno. E é extraordinariamente difícil, a partir de Portugal, chegar ao mercado global. Gordon Walton, que fez vários jogos da Star Wars, veio um dia a Portugal e houve um miúdo que o interrompeu e disse assim: eu acho que eu e os meus amigos estamos a fazer um jogo online que é muito melhor do que o seu que você está a apresentar aqui. E nós achamos que vamos pôr isto na rede e vamos ter milhões de pessoas. E o tipo disse: não vão. Vocês vão ter 15 mil pessoas no máximo. Vocês não têm o sistema de referenciação. Nós, quando lançamos isto, nós vamos para os grandes mídias internacionais que, apesar de tudo, ainda hoje fazem a opinião. Quando o Google surgiu, o grupo Prisa tinha um search engine quase igual. Eu era o diretor técnico do grupo Prisa, é um grande amigo meu, Vicente Lopes, convidou-me e disse assim: este nosso search engine é melhor do que o Google. E nós aqui temos os bancos, vamos ser um enorme sucesso. Foram cilindrados, não existem. E o Google transformou-se numa empresa que fala o nosso produto interno bruto, mais ou menos. E a razão fundamental foi o sistema de referenciação. O Google utilizou o seu search engine para classificar os jornalistas, convidá-los a visitar a sede e escreverem histórias sobre eles. E esta história do Google mostra a importância de contar histórias em última análise. E contar histórias no mundo atual é algo que todos os grandes executivos das maiores empresas do mundo são treinados a fazer. É curioso que há uma enorme evolução tecnológica, mas em última análise, aquilo que permanece sendo fundamental é a forma de contar histórias. E é por isso que, embora eu acho estrategicamente, e isso é o que nós na iDreams fazemos, estrategicamente, para uma empresa de multimédia, aquilo que é mais importante não é contar histórias, é ter plataformas tecnológicas que se transformem em infraestrutura. Se as plataformas tecnológicas se transformarem em infraestrutura, como o Google ou o Facebook, as empresas mudam países. Mas nem todas as pessoas têm os recursos, ou as empresas, para desenvolverem plataformas tecnológicas, como, no nosso caso, na iDreams, temos tido o luxo de ter.
Mas todos vós podem ser contadores de histórias. E se contarem boas histórias, utilizando as plataformas atuais, podem sobreviver e se ingrar neste mundo atual. Como é que se contam boas histórias? Quais são os locais no mundo onde saem os melhores contadores de histórias? Há uma análise sobre as universidades que mostra duas coisas. As melhores empresas de tecnologia no mundo nascem de 3 universidades. Stanford, MIT e Cambridge. Há uma diferença abissal entre essas 3 universidades e tudo o resto. Mas em relação a contar histórias, os melhores sítios no mundo são as universidades de humanidades. Vêm, e muitas vezes, das pessoas que foram à raiz do storytelling atual. Há uma iniciativa na Ilha da Terceira, fantástica, chamada República das Letras, conduzida pelo Miguel Monjardim. Todos os sábados, 50 miúdos do ensino secundário da Terceira estudam e discutem os clássicos gregos. E 2 anos depois, todos eles sabem contar histórias. E por isso, embora a minha empresa seja tecnológica, convido-vos todos a revisitarem os clássicos gregos. Obrigado. Muito obrigado, António. Da sua intervenção, deixe-me só clarificar aqui um ponto, até porque ele pode resultar em alguma dúvida face ao que foi dito no painel anterior. Não querendo transformar nem simplificar o debate entre a forma e o conteúdo, ou entre o instrumental e a substância, entre a ferramenta e o objeto, é inevitável haver aqui um domínio o mais completo possível da ferramenta para conseguir contar a história, tirando partido dela, certo? Sem dúvida. Os clássicos gregos são importantes, mas perceberem os sensores múltiplos que existem dentro do iPhone também. Certo. Muito bem. É que este casamento parece-me também muito importante. Nós só conseguimos tirar partido das ferramentas se as conhecermos, não é? E, portanto, só nos podemos adaptar à sua forma de interação com o outro, se as conhecermos. Antes de abrir aqui espaço ao debate, queria voltar ao Luís Paixão Martins, porque não abordámos o setor de atividade absolutamente decisivo, também ele em mudança seguramente, que em que a LPM se move. E eu gostava, se fosse possível, de tentar perceber, Luís, como passar mensagens. Os clientes do Luís Paixão Martins são entidades e empresas. Portanto, estamos a falar de outro tipo de atividade comunicacional. Como passar as mensagens neste mundo pulverizado? Pois, nós temos um grande problema, digamos, aquelas provocações que eu há pouco fiz em relação ao jornalismo têm um pouco a ver com as minhas próprias preocupações. Ou seja, no meu negócio também há um casamento entre... eu também conto histórias, todas com final feliz, naturalmente, e procuro condicionar a maneira como elas são publicadas, representando empresas, pessoas, associações, clubes desportivos, partidos políticos, seja o que for, organizações não governamentais, seja o que for. Durante muito tempo, o nosso negócio é um pouco diferente da publicidade porque nós não interrompemos, pedimos autorização. E como nós pedimos autorização, temos que tratar, digamos, de uma maneira muito mais próxima os nossos públicos. E para o fazer, nós usámos durante muito tempo o canal dos jornalistas, o jornalismo, o canal mediático, como a nossa porta de entrada. Ou seja, nós pedíamos aos jornalistas que nos deixassem contar as nossas histórias. Dávamos a informação e eles contavam as histórias, naturalmente da maneira que entendiam, mas de algum modo condicionado pela maneira como as ouviam. Durante muito tempo, a nossa atividade foi também esta. E o que acontece com esta crise do gatekeeper, ou seja, a partir do momento... nós vivemos durante muitos anos, um século talvez, dentro de uma coisa chamada sistema mediático, ou seja, havia uma quinta enorme com uns muros muito altos e que tinha um portão. À porta desse portão estava um jornalista. E era o jornalista que nos deixava entrar ou não. Abria a porta consoante a maneira como nós falávamos com ele, consoante o produto que nós lhe oferecíamos.
Esse muro está hoje completamente escancarado, não é? É muito difícil. O papel do gatekeeper, aquele mandato que os cidadãos atribuíam aos jornalistas para que eles lhes compaginassem a informação, é hoje um mandato muito mais etéreo, muito menos eficiente do que foi no passado. E nós também temos esse problema, ou seja, temos um problema de interlocutores, não é? Ou seja, à medida que os jornalistas perdem peso, uma importante valência da nossa atividade de consultores de comunicação, ou de public relations, que é a valência da assessoria mediática, perde também a sua importância. E nós também fizemos a mesma coisa que todos os outros intervenientes aqui nesta mesa e nas mesas anteriores, todos vocês, certamente, que é olhar para o lado e o que fazemos. E nós também pensámos no digital, emigrar para o digital, criar outras formas de comunicação. Por exemplo, na minha organização, há uns 3 anos atrás, parece um século, mas foi há 3 anos, 4 anos no máximo, nós criámos uma outra porta de entrada nas public relations através de uma oferta que se chamava 2.0, uma oferta digital. A coisa corre muito bem, ou seja, a empresa funciona muito bem. Qual é o problema? O problema são 2, que exige muito mais interação com os públicos. Porquê? Porque não temos o mesmo sistema de liderança, de mandato de gatekeeper como temos no 1.0 e, por outro lado, porque a retribuição é muito mais baixa. É um pouco o que se passa com a imprensa, ou seja, ontem ou anteontem, a diretora do Público escreveu 2 ou 3 artigos editoriais, etc., a explicar esta mudança de formato do Público. E ela dizia que nunca como hoje o Público tem tantos leitores. É verdade. Mas nunca como hoje o Público tem tão poucos leitores a quererem pagar ou tão pouca publicidade a querer fazer-se no jornal. Este fenómeno de vulgarização, da banalização da comunicação, é um fenómeno que também nos atinge a nós, não é? E, portanto, nós, desse ponto de vista, estamos também com uma certa desvalorização da nossa atividade. A palavra crise desta conferência também tem em relação a nós um aspecto interessante. Enquanto que noutras valências do marketing, os nossos clientes nos pesam e contrapesam relativamente a outras disciplinas, ou seja, há clientes que dizem, bom, eu vou investir 80% em publicidade e 20% em public relations, e, portanto, há aqui um peso em contrapeso. Há uma valência que nós temos na qual estamos praticamente sozinhos, que é a valência da crise. Ou seja, quando uma organização tem um problema de reputação, tem um problema de gestão de uma crise mediática ou pública, recorre imediatamente e exclusivamente a consultoras de comunicação. Na década passada, os meus colegas das grandes companhias globais venderam a comunicação de crise como se fosse o preto das public relations, ou seja, proporcionavam às organizações a possibilidade de terem uma preparação e uma capacidade de resposta para situações pontuais de crise. Eu próprio participei numa coisa que na altura se fazia, que era manuais de comunicação de crise, ou seja, num dia em que a crise bater à porta, eu tenho lá um manual para ver o que é que eu faço na página 3 e na página 5. Bom, isso foi na década passada, porque nesta década a crise é uma constante, ou seja, não há nenhuma decisão, nenhuma palavra, nada que se possa fazer numa qualquer atividade empresarial, política, desportiva, social, em relação à qual não se faça uma avaliação do risco comunicacional. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos a ser muito chamados em relação a essa atividade. E um pouco ao contrário, nós não vivemos em contraciclo dos nossos colegas da imprensa ou dos nossos colegas da publicidade. Nós vivemos num ciclo diferente. O nosso ciclo dá-se mais tarde, porque nós estamos mais próximos da gestão dos nossos clientes, e estando mais próximos da gestão, os clientes sentem-nos mais necessários e, portanto, nós estamos um pouco mais atrasados. O ano passado foi possível registrar algum crescimento, mas este ano a situação está um pouco diferente. Porquê? Para falar de casos concretos, nas últimas semanas
Nós somos chamados a intervir num caso de uma fábrica que fechou, ia fechar, numa deslocalização de serviços para a Espanha, na apresentação de resultados um pouco negativos, desfavoráveis. Ou seja, há um conjunto de operações para as quais existe uma grande necessidade, um grande apelo de public relations. Qual é o problema? O problema é que isso significa que essas entidades estão a ter menos atividade económica. Não é? Ou seja, aquilo que é interessante naquele mês, porque naquele mês nós temos 3 ou 4 operações de comunicação de crise, significa que no ano seguinte nós não temos sequer aquelas atividades para comunicar, nem em crise, não deixar de crise. Não é? Portanto, há aqui um problema, digamos, que tem a ver com a própria economia do país, que nós também nos sentimos. Como é que nós estamos a procurar encontrar uma resposta em relação a este assunto, que eu penso que também não é muito diferente daquela que a publicidade está a procurar encontrar, e usando as mesmas palavras, os outros negócios desta área. A palavra-chave é a palavra integração, não é? Ou seja, cada vez é mais difícil de vermos o nosso mundo cortado aos bocadinhos. Aqui é o mundo da publicidade, ali é o mundo das public relations, ali é o mundo redatorial, e cada vez mais, ou dos novos produtos de comunicação, e cada vez mais o que prevalece é a capacidade das várias organizações terem pessoas que consigam estruturar projetos de comunicação tendo uma visão global das várias componentes. Isto é um aspecto positivo. Um dado, de qualquer forma, relevante em relação a isto, voltando à questão do negócio, é que provavelmente nós estamos a substituir uma conferência institucional por um viral, não é? Ou seja, há 2 ou 3 anos, um cliente, para atingir um determinado objetivo, dizia-nos: vamos fazer uma conferência de um dia para ter lá umas pessoas, para dar nos telejornais, isso custa 200 mil euros. Hoje, o cliente diz: você não me arranja aí um viral, porque vai sair em todos os sítios, vai mesmo assim nos telejornais, as pessoas vão partilhá-lo, e isso custa 1.000 euros ou 2.000 euros, não é? Portanto, para os mesmos objetivos, para os mesmos efeitos, e como há de facto uma escassez financeira e económica nas organizações, hoje estamos a pedir outro tipo de contribuições que apelam a uma mesma capacidade de intervenção, a uma mesma capacidade de análise e de projeção da propagação, mas que são, infelizmente para nós, mal retribuídas, não é? Comparativamente com o passado, não é? No fundo é isso. Foi aqui dito, e eu estou de acordo, que a nossa capacidade de contar histórias é relevantíssima. A nossa vida é uma vida de todos nós, é uma vida de contar histórias, mas hoje em dia eu penso que só é possível contar histórias que tenham propagação se nós tivermos uma visão integrada da comunicação. Ou seja, se nós tivermos um bocadinho da costela do velho jornalista, um bocadinho da costela de como é que é o telejornal, um bocadinho da costela de como é que são os espaços dos taxistas da SIC Notícias e da TV 24, etc., e da publicidade e do Facebook. E é isso que essa aprendizagem que eu penso que deve ser feita, pensando, sobretudo, naqueles que nos vão suceder a nós. Obrigado, Luís. Eu acho... Sim. Há pouco, logo no princípio desta mesa de ondas, deixa-me interromper, estou um bocadinho... alguém disse Angola. Quem foi? Muito bem, então vou-lhe dizer uma coisa. Eu desenvolvi um projeto em Angola há uns 2 anos, durante 2 anos. E quando lá comecei a ir, alguém de lá me foi visitar redações, mostrar-me redações e tal. Bom, então vou-lhe contar que é para nós termos um enquadramento de como as coisas são. Eu um dia entrei na redação da TPA, não é? Da Televisão Popular de Angola. E os jornalistas que estavam a trabalhar levantaram-se todos para me cumprimentar. Para fazer a vénia e virem-me todos cumprimentar. Portanto, é só para dizer, não sei se já alguma vez fui à redação da TVI ou da SIC,
ninguém lhe liga nenhuma quando lá for. É que provavelmente conheceram o Luís Paixão Martins de o verem na televisão, que recebem lá de Portugal. Ele não percebeu qual foi a explicação. É a hipótese mais A SIC Notícias é uma televisão de referência em Angola, realmente. E, no entanto, move-se, como dizia o Galileu, não é? Realmente. Portanto, e, no entanto, move-se. Nada muda, tudo muda, não é? E nada permanece. Temos tempo ainda para, pelo menos, simular o debate? Temos, não temos? Vamos fazer 2 perguntas de cada vez. Temos aqui uma pessoa. Temos microfone para fazer chegar aqui, por favor. Mais alguém? Bom, já temos vários candidatos. Depois temos ali em cima. Bom dia, o meu nome é Sara Gouveia. A minha pergunta, uma delas, é no sentido de como é que nós, como filhos deste casamento e futuros profissionais da comunicação, podemos dizer às pessoas que aquilo que elas fazem no Facebook é bom, ainda que depois tenha consequências más, isto é, elas de alguma forma se estão unidas e têm interesse, mas ao mesmo tempo estão a ser manipuladas por outro tipo de... Estão a servir de cobaias, acho eu, às vezes em diversos sentidos, isto é, passam o vídeo e acham que estão a passar alguma coisa, mas não estão a passar nada. Mas nós podemos explicar às pessoas que elas podem realmente passar algum conteúdo e como é que nós podemos explicar a essas pessoas que elas podem unir-se de forma precisa, de forma pertinente. Que esta união pode ser boa e pode ter consequências boas para o conteúdo e não só para a imagem. Vamos lá ver se eu percebi, Sara. A ideia é como é que as comunicações pessoais, aquilo que podemos generalizar e simplificar como jornalismo de cidadania, ou blogs, ou comentários pessoais, assim, enfim, há aqui uma grande difusão no meio disto tudo. Como é que isso pode ser rentabilizado, utilizado de uma forma positiva? Exatamente, porque, por exemplo, houve um exemplo há pouco tempo da FNAC. A FNAC fez uma campanha em que dizia troque os Maias pela Maier. E as pessoas geraram... Extraordinário. Exatamente. E as pessoas... E a campanha teve de sair do ar, porque as pessoas uniram-se de tal forma e a campanha teve de sair do ar. E lá está, esta união, como é que elas têm este poder e nós podemos... direcionar esse poder de uma forma boa, enquanto profissionais. E como é que nós podemos fazer isso? Gostava de ouvir uma resposta de alguém, Sara. Valeu, juiz. Da mesa, gostava de ouvir uma resposta de alguém? Não especificamente. Okay. Já vou dar a palavra ao Dr. José Teixeira. Mais uma pergunta ali em cima. A Lili, mais ou menos no meio. Eu tinha 2 questões diferentes, uma relativamente aos mídias e outra relativamente ao marketing e à publicidade, mas ambas vão incidir sobre os filhos desta relação. A primeira dizia respeito ao debate que foi feito sempre em torno de um jornalismo, mas este jornalismo que era sempre feito com base numa informação rigorosa e tudo isso, versus o entretenimento. E eu queria perguntar, ou tentar perceber, se não será este o facto, se não se deve isto ao facto de os próprios mídias terem percebido que os consumidores, no geral, preferem o entretenimento à informação de qualidade, porque a verdade é que a elite intelectual sempre foi uma minoria e a população portuguesa, se calhar, prefere muito mais o entretenimento do que uma informação de qualidade. E relativamente à publicidade e ao marketing, queria também pôr esta questão, mas mais no sentido de, foi há pouco referido uma criatividade, mas uma criatividade que muitas vezes não tem aplicabilidade, ou que não tinha, pelo menos por o que nos foi transmitido, que não acreditavam nesse poder. Eu queria pôr a questão, e queria também tocar no ponto de que esta criatividade deve ter sempre por base uma estratégia e, se calhar, será o ponto fundamental para uma comunicação integrada, como foi referido há pouco, e o papel da publicidade e do marketing neste sentido.
Muito bem. Então vou começar pela publicidade e pelo marketing. Para o Pedro Pena. A resposta é sim. Eu não tenho certeza se percebi, mas o que nós estávamos, o ponto que eu quis fazer, a ver se eu consigo responder à sua pergunta. Nós tínhamos o luxo de fazer má publicidade, nós temos feito muito má publicidade e em Portugal ela tem-se estado a agravar significativamente nos últimos 3 a 5 anos, porque tínhamos o luxo de nos encavalitarmos em cima da tal economia da interrupção. As pessoas que queriam ou não queriam, mas tinham que ver a má publicidade. E essa má publicidade, nós podemos estar aqui a discutir 3 horas sobre qual é que é a origem da má publicidade, qual é que é a responsabilidade do cliente e qual é que é a responsabilidade da agência. Eu presumo que toda a gente sabe qual é a minha opinião sobre isso. A verdade é que esse é que é o paradigma que vem de fora e que vai ter que mudar e que é, nós já não temos a capacidade de apanhar o target, a olhar para nós, todo o target a olhar para nós no momento que nós queremos. E por isso é que, sim, a estratégia vai ter que ser desenvolvida de forma integrada, vai ter que ser pensada à partida, assumindo que nós já não conseguimos apanhar o target nos meios consumir meios de comunicação social como eles costumavam consumir antes. E como tal, de novo, nós, em vez de estarmos a ter uma relação daqui para aí, de unívoca, de interrupção, de ingerência na vida dos consumidores, nós vamos ter que criar plataformas que vão gerar interesse para os consumidores virem falar connosco, virem ter connosco há pouco tempo nós gravámos um filme para a Martini, que é uma bebida conhecida, com também uma celebridade conhecida, o George Clooney. O conteúdo associado às gravações dessa campanha geraram muito mais interesse do que a campanha em si. E ela foi desenhada exatamente nesse sentido. Pôr à disponibilidade aquilo que aconteceu durante as filmagens era muito mais interessante o que estava a acontecer por trás dos bastidores do que em si a campanha que foi para o ar. Ou seja, nós criámos um produto que passou a ser um ponto de atração para o consumidor. O consumidor agora vai ter com as marcas e vai buscar conteúdo. Antes o que faríamos era olhar íamos tentar perceber onde é que o target estava, que programas é que estava a ter e interrompíamos os telejornais também apresentados por estes senhores para impor uma campanha que ninguém queria ver. Vou passar a palavra aqui ao António José Teixeira para a questão sobre esta primeira pergunta colocada para esta segunda intervenção, que era o jornalismo de qualidade versus o entretenimento. Se as pessoas preferem mais uma coisa do que outra e se é que a questão se pode colocar desta maneira. Bom, muito provavelmente a preferência é essa. Deixem-me, talvez para enquadrar um pouco isto melhor, o tema, aliás, fazia um pouco essa destrinça também, a crise, os médias e a comunicação. Bom, todos estamos a falar de comunicação. O jornalismo é comunicação, relações públicas são comunicação, a publicidade é comunicação e existem uma série de outras especialidades criativas, todas elas, que entram neste mundo e que nem sequer estão aqui representadas. E são muitas outras especialidades. Todos nós, individualmente, comunicamos e comunicamos cada vez mais como nunca comunicámos, porventura, no passado, em quantidade e qualidade. Isso tudo é comunicação e isso tudo é relevante para uma série de especialidades, sejam elas quais forem, o jornalismo, nomeadamente. E uma das coisas que eu julgo que valia a pena sublinhar é que o jornalismo, sendo uma espécie com regras próprias e diferentes do estar no Facebook ou de colocar um Twitter a circular, o jornalismo não pode, não deve estar de costas voltadas para tudo o que se passa no mundo da comunicação à sua volta. Mas estamos a falar de coisas diferentes. É natural que o entretenimento, porventura, possa atrair mais gente. Eu digo é natural, enfim, posso pôr umas aspas nisto, mas será a tendência dos tempos. O que talvez não seja natural é que o jornalismo se tenha desvalorizado por culpa própria, para começar, tanto que provoca até naqueles que estudam o fenómeno da comunicação essa ideia de que se calhar o jornalismo é de umas elites e de uns intelectuais e de uns tipos que dizem assim umas coisas mais ou menos difíceis e que a gente nem sequer fazem parte muito do nosso dia-a-dia. Eu sei que a intenção não era essa da pergunta, mas isso apenas chama mais a atenção para a responsabilidade que o jornalismo tem, porque, enfim, não vamos falar de regras agora a observar na profissão, mas é pressuposto que nós, profissionais do jornalismo, tenhamos regras que não são regras a que têm que obedecer outros domínios, outras especialidades legítimas e necessárias e muito importantes na comunicação.
Eu, por exemplo, já agora que se falou tão mal da publicidade, pelo menos aqui há um tempo, eu não me reconheço nessas críticas que são feitas à publicidade. Eu gosto muito de publicidade. Não é só pelo retorno da publicidade, não é só pelo interesse nesse retorno. É da publicidade ela própria enquanto linguagem, enquanto exercício criativo. E a publicidade é muito importante desse ponto de vista. É uma arte criativa também. Depois, deixar-vos também 2 ou 3 referências que às vezes esquecemos. Esta ideia do casamento e do divórcio não terá sido sempre assim. Eu dou um exemplo para vocês perceberem. Alguns dos jornais, como, lembro, por exemplo, o jornal A Bola, para facilitar. O jornal A Bola não vivia da publicidade. Se é que hoje vive da publicidade. Não, não é verdade. A maioria dos jornais vivia das vendas, não era da publicidade. A publicidade tornou-se cada vez mais importante e, às tantas, substituiu, dado o declínio das vendas, a receita que vinha das vendas. Mas algo correu mal, já isto era um mau sintoma, não por culpa ou por desvalorização da publicidade, mas por culpa porque as pessoas, porventura, as pessoas compram com um ato racional. Eu compro uma coisa porque lhe reconheço o valor, porque ela é importante para mim, porque eu não posso ter acesso de outra maneira que não comprando-a. E esse é o nosso desafio para quem faz comunicação, para quem faz jornalismo. E estamos a falar de coisas diferentes. Eu e o José Alberto Carvalho trabalhamos em televisão e a televisão não é apenas os jornais que nós fazemos. A televisão tem entretenimento e tem muitas outras formas de chegar aos públicos. E são públicos diversos, consoante as horas do dia, consoante a nossa intencionalidade. E, portanto, esta coisa do casamento e do divórcio, devemos estar atentos a elas, mas também com a abertura suficiente para perceber, primeiro, e eu tentei falar um pouco disso, fazendo algum exercício de autocrítica, se algo corre mal no jornalismo, e não é um problema português, é um problema internacional, se fosse português, porventura seria mais fácil de resolver, é também por degenerescência, por decadência, porque não soubemos estar à altura dos tempos e olhar para eles como estavam a correr e estão a correr a uma velocidade hoje maior. E, portanto, esta diferenciação, é evidente que o jornalismo não resolve o seu problema aproximando-se do entretenimento, o jornalismo não resolve o seu problema porque passa a fazer product placement nas suas notícias, porventura descredibilizará o pouco que resta da sua credibilidade, e, portanto, temos que encontrar outros caminhos para que fazer jornalismo, que é muito caro, fazer bom jornalismo é caro, é preciso pagar por ele e pagar-se-á por ele se valer esse preço que queremos colocar no mercado. E, portanto, temos que ser melhores, temos que investir, arriscar, porventura portar-nos mal mais vezes, como dizia o António Câmara, porventura sabendo fazer perguntas, que é uma coisa que é um problema dos jornalistas, cada vez têm mais dificuldade em fazer boas perguntas. É o começo, muitas vezes, de uma notícia. E, portanto, é por esse lado. O jornalismo é importante para nós formarmos opinião, é importante para sermos cidadãos informados. E é bom termos isso em conta quando olhamos para a informação. Ela não é toda igual e não podemos confundir jornalismo, informação, notícias com comunicação, que tem, obviamente, o seu valor, todo o valor, e o jornalismo não pode virar-lhe as costas, pelo contrário, mas não é a mesma coisa. Para a pergunta inicial, que era, vou interpretá-la desta maneira, como condicionar e direcionar positivamente a força das redes sociais, como utilizá-la positivamente, passar a palavra aqui ao Luís Paixão Martins. Bom, quando se faz um projeto de comunicação, nós temos sempre um problema, que é se o resultado desse projeto de comunicação corresponde aos nossos objetivos. Não é? Quer do lado positivo, quer do lado negativo. Não é nada de novo, ou seja, quando nós, perante os mídias tradicionais, era a mesma coisa, ou seja, nós quando temos uma iniciativa, não é? Por isso é que as iniciativas, por exemplo, de políticas, são muito fechadas, muito produzidas, não é? Para que o resultado dessas iniciativas seja aquilo que as pessoas que as produzem imaginaram. Com os mídias sociais, o que acontece é que se torna mais fácil protestar, não é? Bom, nós temos 2 tipos de problemas. Temos aquelas questões que decorrem da nossa própria atividade. Por exemplo, quando a EDP aumenta o preço da eletricidade, é natural que haja protestos. Mas esses protestos não decorrem de uma ação de comunicação, decorrem de uma iniciativa que tem a ver com a própria atividade da empresa. Nesse caso, o que muitas vezes se faz são ações de comunicações que tendem a, digamos, amortecer os efeitos dessa questão. Depois temos as próprias iniciativas de comunicação. E, infelizmente, a maior parte dos casos, o caso que falou é o caso mais evidente. Eu por acaso, achei a coisa tão estranha que fui à procura
E a ideia até me parece interessante. O que eles diziam era: devolva um livro velho dos maias para comprar um livro novo, não é? Bom, mas digamos, há uma infelicidade na maneira como essa mensagem é tratada. Eu penso que não é preciso fazer um grupo de focos, nem uma sondagem, para percebermos dessa infelicidade, não é? Ou seja, às vezes os problemas nós não os conseguimos identificar. Eu estou a falar de casos concretos meus, em que nós não conseguimos avaliar o risco, não é, da exposição de uma determinada mensagem. Mas nesse caso, na maior parte dos casos que são conhecidos de propagação negativa através dos mídias sociais, acontece isso. A maneira de combater é fazer uma avaliação prévia dos riscos, que é, digamos, um papel que nos compete a nós nas relações públicas. Gostava só de dizer uma nota por causa de uma afirmação do professor António Câmara há pouco, que é a questão de nós sermos um país resignado. E é uma nota que eu vos deixo positiva, porque nós vivemos em ciclos, não é? Há pouco o António Barreto falou aqui que nós já vamos na terceira crise do FMI, não é? Eu já apanhei, tenho 58 anos, já apanhei FMIs e troicas, esta é a terceira vez. E o António Barreto, que quando eu era um jovem jornalista, era um jovem ministro da Agricultura, por estranho que possa parecer hoje em dia, foi secretário de Estado do Comércio de Pinheiro de Azevedo e ministro da Agricultura de Mário Soares, se não estou em erro, alguns nos anos 70, isso para dizer que nós vivemos em ciclos. E queria-vos deixar esta nota que me parece otimista, que é o seguinte: há meio dúzia de anos atrás, há 5 anos, ou 4, ou 6, eu participei no marketing de uma campanha eleitoral. E fiz ocorreu uma ideia da resignação, nós somos muito resignados, e fiz uma sondagem eleitoral, e fiz uns grupos de focos, e propus ao meu cliente uma barragem de comunicação, ou seja, 3 ou 4 dias de campanha, uns cartazes a dizer: eu não me resigno. E fizemos isso, ou seja, ele aprovou, gostou muito da ideia, fez 3 ou 4 discursos ao jantar, apareceu na televisão e tal, eu não me resigno, e uns cartazes todos catitas e tal, como as cores de Portugal, a cara dele, eu não me resigno. E naquela altura, o tracking diário teve uma evolução muito positiva, quer dizer que apenas 4 ou 5 anos atrás havia um universo enorme de portugueses que se reviam na ideia de que não se resignavam e que estavam à espera de apoiar uma candidatura de uma pessoa que dizia que não se resignava. Hoje, infelizmente, como diz o António Câmara, estamos um pouco num ciclo de resignação. Estamos piegas, não é? Como alguém dizia no outro dia. Resta-nos recorrer à ideia de outra pessoa, que é termos fé, rezarmos muito para que chova e para que o estado de não resignação venha outra vez ao de cima. Claro, quero acrescentar alguma coisa? Eu só queria complementar aquilo que eu acentuei, o contar histórias, mas de facto, nós, graças à tecnologia e aos sensores múltiplos, nós podemos transformar as histórias em experiências. E quando nós nos lançámos internacionalmente, eu falei com vários executivos portugueses multinacionais, muitos deles que trabalham há anos e anos fora de Portugal, para perceber como é que as grandes empresas decidem sobre o seu orçamento. E, tipicamente, se nós olharmos para uma marca, uma grande marca, 1/3 do seu orçamento para a comunicação é para os mídias, 1/3 é para os pontos de venda e 1/3 é para os eventos. E, portanto, se nós olharmos para as histórias como experiências, nós vemos que há um campo alargado de atuação que transcende os mídias tradicionais e entra nos pontos de venda e nos eventos, onde, apesar de tudo, há menos competição. E, portanto, o que eu acho das escolas hoje em dia é que, de facto, a perspectiva deve ser o mais alargado possível, porque a realidade não é aquela para que em muitos cursos foram desenhados. O jornalismo tradicional é importante, mas hoje há muitos outros campos de atuação em comunicação que são menos explorados e são mais rentáveis. Só para acabar, em relação à resignação, neste momento, Portugal tem uma massa crítica de talento como nunca teve. E, ao contrário das pessoas julgam, é possível criar em Portugal empresas gigantescas que mudam o país. Nada é impossível. E a questão é vocês acreditarem
e depois prepararem-se para que isso seja possível. Nada serve nós sonharmos, vamos fazer uma empresa gigantesca se não tivermos a preparação. Mas essa é a mentalidade que devem ter, é terem os sonhos mais elevados que é possível e não se deixarem resignar pelo que acontece hoje. Fazer um exercício difícil para encerrar, porque já está toda a gente com vontade de desentorpecer as pernas, que é sintetizar algumas das coisas que foram aqui ditas. Como foram 4 pessoas, eu fiz um texto curtinho, está bem? Enquanto estava aqui a tomar umas notas, enquanto cada um de nós ia falando. Os médias são um negócio, ainda são um negócio. Os profissionais desvalorizam o seu próprio valor. Crise política, económica e do jornalismo, por ser passivo, por ter sido inerte e capaz de descodificar o que se passa à sua volta, por ter perfilhado a síndrome do papagaio. Consumimos, no entanto, mais informação do que nunca, nós todos, enquanto indivíduos, mas sabemos ao mesmo tempo menos do que nunca sobre o mundo que nos rodeia. Paradoxo. Slow news, é este um dos caminhos? Quem paga? No fim do dia, afinal, quem paga o salário? Porque isso conta. Queremos fronteiras, haverá sempre quem quer fronteiras, sim, mas também quem não quer, e não há grande coisa a fazer em relação a isto. Jornalistas anfíbios, completos, é esta a demanda das empresas hoje em dia. As empresas, todas elas, da publicidade, da tecnologia, dos média, estão a mudar a sua atividade. Muito pouco, mas estão a mudar. Acabou a era da interrupção, dizem os publicitários. Acabou o anúncio, o display. O programa segue dentro de momentos. Isto significa mesmo que temos de nos entender de outra maneira ou de não nos entendermos de todo e reinventar as mútuas e atividades. Há mais vídeo do que nunca, mas o vídeo não passa na televisão. Como profissionais, novas portas se abrem, novos negócios, mas quem nos vai ajudar a pensar? Como cidadãos devemos ou não ficar preocupados? É tempo de redefinir as fronteiras, porque há sempre alguém que encontra novos caminhos. Devemos ser menos bem comportados, como disse o António Câmara. Como contar as histórias? É inquestionável o casamento entre a tecnologia e o conteúdo. A tecnologia, no entanto, permite-nos contar um mundo de forma diferente de todas as narrativas do passado. Já não estamos na galáxia nem de Gutenberg, nem de Marconi, mas que histórias queremos contar? Que histórias é que querem as pessoas? De que histórias precisam as pessoas? Osmose, falou o António, deixemos-nos contagiar e não abalar, só pode ser criado o que ainda não existe, e esta é a vossa tarefa e é a nossa tarefa. Mesmo que tenhamos de ser spin doctors desta crise, mesmo que tenhamos de mergulhar nas origens, sejam os gregos ou outra coisa qualquer, é sempre preciso alguém, acredito eu, que dê alguma ordem ao caos. Muito obrigado a todos e parabéns à escola por esta conferência que eu acho que resumiu um pouco do espírito do tempo.